Pessoal, hoje eu queria compartilhar algo que eu estava estudando hoje de manhã aqui numa aula do Clube Traction, onde eles estavam falando sobre as peças de uma máquina de vendas dentro de uma empresa. E enquanto eu assistia aquela aula, eu fiquei pensando uma coisa. Se uma empresa ela precisa de várias peças funcionando para vender bem, para vender todos os dias, um corretor, assim como você, também precisa. Porque muitas vezes o corretor pensa que vender depende só de sorte ou depende só de ter cliente, mas na verdade vender depende de ter as peças certas funcionando dentro da sua própria máquina. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês algo que eu organizei a partir dessa aula da Traction. É um framework que a gente pode chamar de a máquina de vendas do corretor visionário. São 10 peças fundamentais que fazem um corretor realmente performar. E a grande pergunta que cada um de vocês pode se fazer hoje é: qual dessas peças da minha máquina está forte e qual que ainda eu preciso evoluir? Então, a primeira peça da máquina de vendas de um corretor é a mentalidade. E essa talvez seja a mais importante de todas, porque antes de qualquer técnica de vendas, antes de qualquer estratégia, vem a sua mentalidade. Eu já vi corretores com muito conhecimento que não vendem. E eu já vi também muitos corretores que ainda estão aprendendo, mas que têm uma mentalidade forte e acabam crescendo muito rápido. Então, mentalidade significa você não desistir fácil, você não se abalar com o não, você continuar se movimentando mesmo quando as vendas ainda não aconteceram. Porque vendas é um jogo de longo prazo e quem tem uma mentalidade forte permanece no jogo. A segunda peça é a clareza do produto. Quem vende bem conhece profundamente cada detalhe do produto. E eu vejo muitos corretores cometendo um erro muito comum. Eles sabem simplesmente apenas o básico do produto. Eles não dominam o produto por inteiro. E quem domina o produto transmite mais confiança, transmite mais credibilidade, mostra para o cliente que ele sabe realmente sobre aquilo que ele está falando. Por exemplo, quando você conhece bem o empreendimento, você consegue falar sobre a arquitetura, sobre os diferenciais desse empreendimento, sobre a localização onde ele está inserido, sobre o potencial de valorização daquela região e daquele projeto e qual é o público ideal daquele projeto. Quando o cliente percebe que você domina tudo isso que você está falando, ele passa a confiar ainda mais em você. E a confiança é o que vende. A peça número 3 é o posicionamento, é o seu posicionamento. E posicionamento é algo muito poderoso, porque o mercado ele sempre está te posicionando. Agora, a pergunta é: como que o mercado enxerga você? Como um corretor qualquer ou como um profissional que entende realmente do que fala? Então, o posicionamento ele envolve a sua postura, ele envolve a sua comunicação, ele envolve a sua imagem, a imagem que você transmite, ele envolve a sua forma de falar sobre o mercado. Tudo isso. Quando você se posiciona bem, você deixa de correr atrás do cliente. Você começa a atrair clientes que vêm até você. A quarta peça é o network. Eu costumo dizer uma coisa muito simples. Corretor que vende muito conhece muita gente. Simples assim. Os relacionamentos do corretor vão gerar mais oportunidades para ele. Muitas vendas no mercado imobiliário não vêm de anúncios, não vêm do Instagram, não vêm de um portal de anúncio, vêm das conexões. Vem de conversas, vem de indicações de uma pessoa que te conhece, que indica outra pessoa que ele conhece, indica um parente e assim vai. Então, um corretor inteligente, ele está sempre ampliando o seu círculo de relacionamento. Ele está sempre conversando com pessoas novas, ele está sempre criando conexões novas, ele está sempre se fazendo presente, participando de eventos, indo em lugares que ele nunca foi. Porque cada relacionamento pode virar uma oportunidade no futuro. A quinta peça é a geração de oportunidades.
Existe uma grande diferença entre dois tipos de corretores. O corretor que espera o cliente, o corretor que espera o lead, ele fica esperando a venda chegar até ele. E agora, o segundo tipo é o corretor que cria as próprias oportunidades. Então, quem cresce nesse mercado não espera o telefone tocar. Ele cria movimentos, ele busca por oportunidades novas, ele se posiciona, ele conversa com pessoas, ele gera indicações, ele se faz lembrar, ele se faz presente. Então, vendas é uma consequência do seu movimento. Quanto mais movimento você cria, mais oportunidades aparecem para você. Agora, a sexta peça é a sua comunicação. Porque saber explicar bem é uma vantagem competitiva muito grande, principalmente quando a gente fala de empreendimentos mais sofisticados ou modelos específicos, como o modelo de SPE. Quando o corretor consegue explicar algo complexo de forma simples, o cliente ele entende mais fácil. Quando o cliente entende, ele se sente mais seguro. E quando ele se sente seguro, ele compra, ele faz negócio. Então, comunicação não é você falar bonito, é você falar com clareza. Então, depois da sexta peça, a gente chega na sétima peça, que é o follow-up. E aqui acontece algo muito interessante. Grande parte das vendas, ela não acontece na primeira conversa. E vou te dizer bem sincero, a maioria delas não acontece na primeira conversa. Acontece quando você faz um acompanhamento. Mas muitos corretores, eles cometem um grande erro. Eles falam com o cliente uma vez e depois eles desaparecem. Eu estava agora falando aqui com a Denise e ela me falou justamente isso. Ela pegou uma lista de clientes antigos nossos, passou para a Giovana, que é uma corretora nossa, e a Giovana simplesmente falou assim: Dê, eu entrei em contato com eles e a resposta de vários não, foram 4. Falaram o seguinte: já comprei. Se ele já comprou é porque alguém, que não foi o nosso corretor, fez acompanhamento com ele. Então, enquanto você não faz esse acompanhamento com o cliente, outro profissional faz esse acompanhamento. Manda uma mensagem, envia uma informação nova, marca uma outra conversa com outro assunto e adivinha quem é que fecha essa venda? Quem acompanha ele. Então, follow-up é você ter um cuidado especial com esse cliente. Eu costumo dizer que existe uma grande diferença entre prospectar e vender. Quando você está fazendo follow-up, você está acompanhando esse cliente, é sobre prospectar. E ao decorrer desse acompanhamento, a venda acontece. A oitava peça é a consistência. Sucesso em vendas não acontece porque alguém trabalhou muito apenas um dia. Acontece porque alguém trabalhou bem, fez o básico todos os dias. Pequenas ações consistentes geram grandes resultados ao longo do tempo. Conversar com pessoas, estudar o produto, fazer contatos, acompanhar os clientes, tudo isso feito de forma consistente constrói uma carreira sólida. E a nona peça é a sua energia, porque vendas é energia. Cliente sente isso imediatamente. Quando o corretor está desanimado, o cliente percebe logo no início. Agora, quando o corretor está entusiasmado, o cliente também percebe. Energia é esse entusiasmo que você passa para o cliente. É você acreditar no que você está fazendo. E quando você acredita, você transmite essa energia e o cliente logo sente. A décima peça é a sua visão de futuro sobre o mercado, ou sobre a sua profissão, ou sobre o seu resultado. Quem cresce nesse mercado não pensa apenas na próxima venda, na próxima comissão, no próximo cliente. Ele pensa sim na carreira dele. Ele pensa no longo prazo, ele pensa nessa construção. Ele pensa em quem quer se tornar dentro desse mercado. Quando você tem visão de futuro, você toma decisões melhores hoje. Você toma decisões melhores no presente. Você investe em aprender, você investe em crescer, porque você sabe onde você quer chegar. Então, essa peça é muito sobre aonde você quer chegar. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Qual é o seu desejo? Qual é o resultado que você quer alcançar nesse próximo ano, nesse ano de 2026? Então hoje, depois de todas essas peças, eu queria deixar uma reflexão para vocês. Um corretor extraordinário, ele não depende
de sorte. Anota isso. Ele não depende de sorte. Ele constrói as peças certas da sua máquina. Ele constrói a mentalidade, ele constrói o conhecimento, ele constrói o relacionamento, ele constrói a comunicação, ele constrói a consistência e ele constrói a visão. E a pergunta que eu quero deixar para você é: qual peça da sua máquina hoje precisa evoluir mais? Precisa se capacitar mais? Precisa desenvolver mais? Porque quando cada um começa a desenvolver essas peças, os resultados eles aparecem e a máquina começa a rodar.